Bom dia, família. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com todos vocês e uma responsabilidade também de falar em nome da instituição Padre Haroldo, uma instituição que tem tradição. Todas as pessoas que falaram aqui, com certeza, fizeram uma história muito importante para que a instituição tivesse o peso e a credibilidade que ela tem hoje. Okay. O desafio é falar sobre a preparação para a reinserção social hoje, na instituição, que é a partir da nossa experiência que eu estou falando aqui. Há um tempo atrás, em 2010, quando eu iniciei o contato na comunidade terapêutica, eu não venho do tratamento, não sou dependente químico, não tive essa experiência, mas tenho um profundo respeito e uma profunda admiração pelas pessoas que conseguem fazer de um mau negócio, que é essa experiência, um bom negócio, um crescimento para a vida e exemplos de transformação e superação. É muito inspirador essa convivência. Um garoto, ele chegou para mim e falou assim: César, eu estou saindo hoje da comunidade, depois de um longo tempo, mais de um ano ele ficou lá conosco, e ele disse o seguinte: eu entrei aqui para cuidar da questão das drogas, porém eu saio uma outra pessoa, eu saio transformado, porque enquanto eu estive aqui com vocês, eu observava como vocês se tratavam, como vocês lidavam com os problemas, como vocês nos abordavam para nos aconselhar e orientar, e esses modelos eu não tive na minha vida. Isto foi algo que me transformou e me tornou uma outra pessoa. Ele falava no momento quando ele já estava reinserido na sociedade e ele estava formalizando o término da nossa proposta de tratamento. Porém, assim como tantos outros, isso foi um processo para chegar nesse momento esperado. Eu vou falar um pouco como nós trabalhamos o conceito de reinserção social atualmente. E acho importante porque deixa claro o quanto a comunidade terapêutica se distancia de algumas ideias do senso comum que não conhecem o trabalho, aonde esse espaço ele acaba sendo promotor de asilamento e alienação. E eu acho importante partir desse conceito para deixar muito claro que o nosso caminho, como sempre foi, continua sendo oposto a essa ideia, e o objetivo de todo o tratamento é a reinserção social. Por isso, para nós, a reinserção social é compreendida como um processo que tem início no momento em que a pessoa busca a mudança de vida. Quando ela faz a opção de voluntariamente buscar a mudança de vida, ela já está no processo de reinserção social. E o objetivo de todo o nosso trabalho é que o indivíduo possa completar o projeto terapêutico proposto, desenvolvendo ou readquirindo habilidades psicossociais através das vivências comunitárias e assim resgatar a sua autonomia e estabilidade emocional suficientes para manter-se em sobriedade na sociedade. Ou seja, estamos num processo de convergência de pensamentos, trabalho, espiritualidade. A equipe multiprofissional, ela busca esse objetivo, a reinserção social. Se nós pensarmos nesse processo de reinserção social, nós vamos observar na nossa experiência, o que tem aparecido é o seguinte: o maior índice de desistência acontece nos primeiros dias, até o primeiro mês do tratamento, e no momento que antecede o módulo do projeto terapêutico, que nós chamamos de reinserção social, que são os últimos 2 meses. Então, os primeiros 4 meses, o maior índice de desistência nós observamos logo no início e no 4º mês. Porém, nesse processo, nesses 4 meses, nós esperamos do indivíduo que ele desenvolva a disciplina, não no sentido de repressão, mas no sentido de organização, que ele tenha responsabilidade com suas atribuições, tudo o que ele desenvolve na comunidade, que ele possa fazer
buscando sempre a melhora, um grau de excelência e um compromisso, porque ele é um agente importante, ele não é um a mais, ele é uma pessoa única que tem habilidades e tem um conhecimento que faz a diferença para o coletivo. Nós buscamos que ele repare a degeneração de caráter decorrente de práticas ilícitas. Todos nós sabemos que a dependência muitas vezes leva a pessoa a uma degeneração do caráter e os pontos valorizados na vida percebidos como positivos. Nós buscamos o reforço das habilidades sociais, que ele possa ter tolerância, que ele possa ter criatividade, que ele possa poder se comunicar de uma forma bastante eficiente. E o resgate da autoestima, que ele possa se cuidar, que ele possa perceber o valor que ele tem e ele possa realmente se perceber cidadão. Durante esses 4 meses é desenvolvido algumas etapas e que servem como marcadores para avaliação desse processo. E aí nós percebemos como o indivíduo se apresenta, como ele cuida dos seus pertences, das instalações da comunidade. É proposto o resgate da documentação quando necessário, segundo a via de RG, e tudo o que é pertencente a um cidadão. Ele busca a elaboração de um projeto de vida a curto, médio e longo prazo, para que ele possa sair da comunidade, ter a reinserção social com um rumo definido, uma bússola, algo que norteie esse percurso. Sempre que possível, se busca o resgate de vínculos afetivos, vínculos significativos que ajudam a dar um suporte para a pessoa, e busca-se também que ela tenha consciência do seu desafio para a manutenção da abstinência na retomada do contato com a sociedade. Entendemos que esses cuidados, eles fazem parte da preparação do indivíduo para uma etapa que nós chamamos de reinserção social. Quando nós observamos e conversamos sobre as dificuldades que esses indivíduos encontram depois de aproximadamente 4 meses conosco, onde eles se sentem protegidos, acolhidos, respeitados e compreendidos, é que surge um retorno que a gente pode chamar de sintomatologia. Nós observamos um retorno da ambivalência, observamos um retorno muitas vezes de estados depressivos, observamos o retorno da insegurança, o medo de retornar o contato com a rede social e de intensificar esse processo. E a partir dessas conversas, hoje, nós estamos dando um olhar, dando um peso, voltando o nosso olhar para o que nós chamamos de subjetividade. E aí eu confesso para vocês que eu tenho uma limitação. A minha limitação é uma linguagem. Eu estudo há algum tempo psicanálise e eu não consigo falar de outra referência, né? Porém, eu acredito que ela tem muito a contribuir. Se nós pensarmos no ser humano como alguém que desenvolve essa subjetividade nas relações interpessoais, nós podemos entender que a comunidade terapêutica é um espaço protegido, aonde esse indivíduo vai poder se reorganizar e algumas vezes ressignificar este mundo interno. Porém, existe um limite e nós não temos a pretensão de que isso seja esgotado em 6 meses, mas que isso seja um estímulo para que o indivíduo dê sequência num processo. As transformações, elas acontecem na vida toda para todos nós. Por isso, nós estamos enfatizando os aspectos da vida, os aspectos da saúde, para que as pessoas possam fazer frente aos desafios da dependência. E do ponto de vista da psicanálise, a dependência química, eu fiquei na dúvida se eu colocava esse slide, mas acho que é importante, mesmo que não esgote, que não vai acontecer, mas como um estímulo de curiosidade. Para a dependência química, eu achei interessante essa definição do Décio, que ele coloca o mundo mental do dependente organizado da seguinte forma:
A adição implica uma importante inversão da relação sujeito-objeto, nos seguintes termos: aquele que era o sujeito, ou seja, o indivíduo, no exercício de sua liberdade, escolhia usar o objeto segundo a sua vontade e a serviço do seu desejo. Se torna ele mesmo objeto do seu objeto, que ganha, por sua vez, o estatuto de dono e senhor da situação. O funcionamento mental é tão ou mais complicado que essa frase para um leigo. Mas eu imagino que, como tem profissionais aqui da saúde e da psicologia, também merece uma atenção esse aspecto da vida do indivíduo. Essa frase está querendo dizer algo mais ou menos assim: nós amadurecemos na relação com as outras pessoas. Esta relação, ela não está baseada em causa e efeito. O indivíduo usa a droga porque um dia aconteceu isso. O indivíduo tem essa dificuldade porque um dia. Isto é importante, é legítimo, tem que ser observado, mas também, eu acho que vem um pouco de encontro com o que o Maurício fala sobre o trabalho, com o que a Laura fala sobre a dignidade, a retidão do indivíduo que trabalha em comunidade terapêutica. Isso aqui está falando que a experiência, ela é valorizada pelo indivíduo. Então você não está mais em causa e efeito, mas está em relação e significado. O que significa para cada um dos senhores e das senhoras estar hoje aqui no Free Mind? Provavelmente as motivações são diferentes e todas elas são legítimas. Aqui, quando acontece essa inversão, o que ele está propondo, em linhas gerais, é que o indivíduo perde a liberdade de escolha e ele se torna escravo do objeto. Objeto, em psicanálise, não precisa ser coisas inanimadas, pessoas. Em situações últimas, nós temos os casos bastante sérios, onde as pessoas percebem a televisão falando com ela, percebem, às vezes, alguns animais falando com ela, ou seja, o indivíduo ele deposita no outro, que pode ser uma situação, pessoa, todo o investimento dele, e este outro passa a ser senhor dele. Isso é bastante sério, é perder a liberdade e bastante complexo. A Roudinesco, ela traz também duas frases que eu pensei, que eu acho que é importante também para a gente pensar nessa preparação para a reinserção social. Quanto mais a sociedade apregou a emancipação, sublinhando a igualdade para todos perante a lei, mais ela acentua as diferenças. Hoje em dia é muito comum você ver modelos onde o sucesso é ser feliz, não é mais ou menos assim? E quando você se percebe entristecido, é como se você tivesse um problema, como se você tivesse algo a ser resolvido. E eu acho que é saudável hoje, diante de todos os desafios e todas as situações de violência, de desrespeito que nós vivemos, se a gente não sentir alguma tristeza, alguma coisa está errada. E o que a autora propõe é que, no momento atual que nós vivemos, existe uma tendência muito grande para tudo ser resolvido com medicação, para ser achatado essa subjetividade do indivíduo que precisa ser retomada e reconsiderada no processo de preparação para a reinserção social. E uma outra frase que também me pareceu importante é que o indivíduo depressivo sofre ainda mais com as liberdades conquistadas por já não saber como utilizá-la. Quando o indivíduo está para a reinserção social, ele pode deprimir, assim como pode ter ambivalência e várias outras manifestações. E muitas vezes a nossa expectativa é que esse momento seja um momento onde ele queira abraçar. Só que pelas dificuldades e pelo medo, pela tristeza, ele pode justamente emperrar nesse momento. E a equipe precisa ter orientação, precisa ter suporte, precisa ter acolhimento para não perder o indivíduo, para não perder esse processo de transformação.
E considerar essas ideias é lançar um outro olhar para o processo de preparação para a reinserção social, onde não é só cumprir tarefas, não é só cumprir metas, mas é também considerar que cada indivíduo vai dar um significado para isso, que vai ser mais ou menos convergente para os objetivos da recuperação. Isso tem levado, essas reflexões têm levado cada vez mais à busca de uma reorganização da equipe multiprofissional com os psicólogos, médicos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais que tem hoje na instituição Padre Haroldo, concentrar mais os seus esforços nesses períodos de crise e na atenção para essa mudança, porque não se trata só de uma recaída de comportamentos, mas se trata de um processo de transformação. Aqui nós temos o preparo de uma horta lá na Vila Brandina, em Campinas, onde um voluntário que tem uma empresa de paisagismo e jardinagem se envolve com os garotos, com esse suporte multiprofissional, uma horta. Isso faz parte de uma oficina profissionalizante, onde ele vai ensinar essas pessoas o manejo da terra e algumas técnicas do paisagismo e jardinagem também. Isso tem feito com que algumas pessoas, essas pessoas que aparecem aqui nas fotos, eles estavam em tratamento lá na instituição, eles foram inseridos em atividades de paisagismo e jardinagem profissionalmente, e hoje eles atuam nessa área, e aqui é um trabalho que eles começaram a construir, e aqui o resultado pronto, ou seja, é com qualidade, é com dedicação, que eles conseguem transformar o mundo e também as próprias vidas. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma frase para pensar, que eu acho que ela é bastante oportuna. Quem disse isso foi o Freud, depois de muito pesquisar, muito construir, mas ainda insatisfeito com os resultados. E quando nós pensamos que o nosso índice de recuperação ainda tem muito a ser conquistado, eu acho que vale a pena a gente pensar nessa frase. Nunca nos vangloriamos de possuir um saber e uma capacidade definitivos e completos. Estamos tão dispostos agora, quanto estávamos antes, a reconhecer as falhas de nosso conhecimento e aprender coisas novas e a modificar nossos métodos de qualquer forma que possa aperfeiçoá-los. Muito obrigado.